Estávamos com problemas técnicos aqui. Oi, gente. Ah, o pessoal começou a entrar. Sejam bem-vindos. Vai ficar com essa câmera mesmo? Tá. E Pamela tá pedindo aqui pra entrar. Como é que faz? Oi, oi, Dri. Oi, Marielle. Oi, gente. Oi, Malu. A Dani entrou também. Oi, Pam. Tivemos uns problemas técnicos iniciais aí. Boa noite. Oi, gente, boa noite. Deu certo aí, Livinha? Ah, Livinha, você tá ouvindo? oi. Tá ruim o som. Como é que eu vou fazer aqui? Tá? Tira o microfone, tira o seu fone. Eu tô te ouvindo bem. E você? Tá, eu tô falando agora, parece que tá lento. Tá dando pra te ouvir bem. Acho que o pessoal também, tá todo mundo entrando aí. Boa noite, boa noite. Tá tranquilo? Não tem que desligar aqui alguma coisa? Não, porque tá conectado aqui. Ah, é verdade. Tá, gente. Estou iniciando aí nas lives, então vai fazer o nosso melhor. Ainda não tô escutando a Pamela direito. Oi, Pam, fala aí de novo. Eu tô te ouvindo super bem, Livinha. E, ó, lá no quarto da tua mãe. E aí, Pam? Como é que a gente vai começar? Livinha, se apresenta pra gente saber quem você é, depois eu me apresento. E eu queria pedir também para o pessoal, acho que essa live vai ser bem interessante. Eu tenho visto bastante vídeo ao vivo aí e eu não tenho visto nada do tipo. Então eu queria pedir para vocês, tem um foguetinho aqui embaixo, para vocês compartilharem com os amigos, para todo mundo vir assistir com a gente, que eu acho que vai ser bem legal. A gente vai falar um pouco do trabalho da Li, eu vou contar um pouco da minha história, e aí juntas a gente vai fazendo como se fosse uma consulta, conversa e falando um pouquinho de tudo, né, Livinha? Isso mesmo. Eu acho que é importante a gente também abrir, né? Podem comentar, podem fazer perguntas, tá? A ideia é que a gente possa levar um pouco assim da nossa experiência, né, profissional e experiência de vida para vocês. E a gente está aqui para responder o que vocês também quiserem compartilhar e conversar, tá? Bom, então eu sou Lívia, sou médica nutróloga. É, trabalho bastante com essa questão da mudança do estilo de vida. Trabalho na Clínica Elovita junto com a Pamela. E o que mais, Pamela? Isso. Apresente você também, né? Bom, eu sou a Pamela, sou ginecologista. Eu trabalho com a paciente desde a adolescência até o climatopausa, né? Então, a gente acompanha a mulher aí nessas fases da vida. Né? Hoje eu tenho trabalhado com obstetrícia, porque o meu foco foi em cirurgia ginecológica, né? Então, eu trabalho com cirurgia ginecológica, cirurgia por vídeo, laparoscopia, esteroscopia. Eu estou iniciando aí também na área da sexualidade e trabalho com implante hormonal. Um pouco de endometriose, que inclui também a cirurgia, então um pouquinho de cada coisa aí da parte ginecológica, né? Então, essa é a minha especialidade. Dou aula na faculdade também, paulista, e acho que é isso. Atendo nos hospitais de Atibaia, né? A gente trabalha nos hospitais da região, né, Livinha? A gente está no consultório, na clínica, e É, acho que é isso. acho que Então, é isso. vamos lá, vamos começar. Eu acho que assim, o nosso intuito com essa live é lembrar do quanto que é importante toda essa abordagem, né, Livinha? Para o tratamento de doenças crônicas também, né? Então, não só a mudança, mas sim lembrar da importância, né? Eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, que seria, no caso, por exemplo, a endometriose, né? E aí eu acho que você vai fazer o link com as outras doenças aí que você trabalha também, mas eu acho que o intuito é que toda essa mudança que a gente queria abordar, ela influencia em todo o tratamento,
né? Que acho que foi inclusive um pouquinho disso que a gente estava conversando, né? O quanto que mudou tudo na nossa vida, em tudo, né? Não só. Ótimo. Acho que esse é um bom link, Pamela, porque às vezes a gente olha algum tipo de doença, né, ou algum tipo de algum incômodo que a gente está tendo, ou às vezes um excesso de peso, ou às vezes uma dor de cabeça, ou às vezes uma dor na coluna, e a gente olha muito para aquele problema em si. Só que muitos desses problemas que a gente vai tendo como sintoma, eles são, na verdade, o quê? Eles são, na verdade, o reflexo do nosso estilo de vida. Então, óbvio que eu trabalho com excesso de peso, eu sempre vou puxar para o excesso de peso. Então, muitos pacientes chegam para mim e falam assim: o meu problema é o excesso de peso. Então, geralmente, o excesso de peso, ele não é a causa dos problemas, tá? Mas e sim a consequência. Então, assim, se eu perder peso, eu vou resolver todos os meus problemas. Não, na verdade, é o contrário. Eu preciso resolver todos os meus desequilíbrios para que, consequentemente, eu tenha esse reflexo de uma perda de peso. Então, na verdade, nós funcionamos como uma engrenagem. E quando essa engrenagem está um pouco desajustada, a gente começa a ter, talvez, esses desarranjos, né? E aí, às vezes, a gente olha muito só para esse desarranjo. Então, o convite aqui para todo mundo é que a gente consiga dar um passo para trás e olhar a vida de uma forma mais ampla, olhar a vida como um todo. Eu tenho essa dor na coluna aqui, mas, né, de onde realmente ela vem? Se eu tenho essa dor de cabeça aqui, de onde realmente ela vem? Ela vem de uma privação de sono, ela vem disso, daquilo. Então, é esse o nosso intuito, é dar um passo para trás e olhar essa vida como um todo. É isso que a gente chama do estilo de vida. Sim, exato. Olivinha, então, eu acho que aproveitando já aí que a gente começou a falar do estilo de vida, né? E aí você estava me falando que eu nem sabia, né? Que eles estão pensando até em fazer talvez uma especialidade sobre isso. Como que é? Conta um pouquinho, fala tudo aí. Existe a medicina do estilo de vida, tá? Que a gente chama de medicina do estilo de vida, que é o quê? Que é a gente olhar para todos os fatores que influem, né, quando a gente fala bem assim, eu até uma vez fiz uma aula lá na CIPAT do Hospital Novo Atibaia, não sei se tem alguém de lá que assistiu a minha aula, e aí quando a gente chega no médico, né, geralmente no profissional de saúde, sempre chega assim, né? Então, você precisa mudar o seu estilo de vida, né? É sempre essa frase, né? Você precisa, essa doença que você tem, você precisa mudar o seu estilo de vida. Isso sempre vem na nossa cabeça, assim, eu preciso fazer atividade física e ter uma boa alimentação, preciso fazer atividade física e ter uma boa alimentação. Só que o fato é que o estilo de vida, ele está relacionado sim à alimentação, está relacionado sim à atividade física, mas a gente tem outros 4 fatores que também são importantes, que são relacionados a sono. Eu fiz até uma enquete para saber como é que está essa preocupação com o sono, né, com a higiene do sono. Está relacionado a uso de tóxicos, né, cigarro e bebida alcoólica. Está relacionado a estresse e está relacionado a relações que a gente tem na vida. Então, a gente sabe que todos esses fatores são os principais fatores, onde a gente precisa olhar para que a gente comece a pensar na mudança do estilo de vida. Tá? Então, é o sono, viu, Dai? Que você dorme, não é o sono durante o dia. Você tá tendo sono durante o dia porque talvez, né? Tá? Então, essa é a ideia, é a gente conseguir olhar para todos esses fatores. Então, quando a gente fala, precisamos mudar o estilo de vida, eu preciso pensar nessa engrenagem, esses fatores como engrenagem, como se eles estivessem interligados, como se estivessem, não, eles estão interligados, estão conectados, e nós não somos um fator só, nós somos todos. Se tem alguma coisa que não está em conjunto, desequilibra todos, tá? Olivinha, eu queria só falar um comentário aqui que você fez, e aí eu falei que eu estava trabalhando um pouquinho com sexualidade, né? E aí a pós, ela é coordenada por psicóloga, né? E aí é muito interessante, porque elas até fizeram esse comentário, que o médico, a gente tem aquele pensamento assim, você tá com, sei lá, uma dor, então eu vou ter dor. Mas, na verdade, por exemplo, a endometriose, né? Eu vou falar pela experiência da endometriose. A endometriose, ela é um tratamento multidisciplinar, então eu preciso ter mudança em tudo para eu conseguir tratar essa doença. Dieta, né? Na verdade, a dieta é a alimentação adequada, né?
o exercício físico, qual se encaixar melhor para o paciente, a fisioterapia, a acupuntura. Então, assim, é um conjunto de coisas para eu conseguir ter um tratamento adequado para essa doença. Então, assim, por isso que eu É uma acho que doença crônica, né? por isso que é tão importante ter essa mudança geral, né? A mudança de um todo. Eu vi aqui que a Types, ela compartilhou aí, e aí eu queria pedir, gente, aproveita, clica nesse foguetinho aqui e manda para uns 3 amigos aí, chama para vir para a conversa, para participar também, que eu acho que vai ser bem interessante. Belezinha, Livinha. E aí, voltando um pouquinho, então eu acho que o intuito, né, dessa live, eu acho que é falar isso e lembrar que Exatamente, essas questões, né, Pamela, que às vezes a gente olha muito, né? Eu sempre gosto de falar para meus pacientes, vamos dar um passo para trás? Vamos dar um passo para trás e olhar, será que às vezes essa dor na coluna, né? Ou será que às vezes esse excesso de peso não está relacionado a, por exemplo, um trabalho que você não está suportando mais? Né? Será que às vezes não é interessante? E, na verdade, tudo isso que a gente está falando, ele é um processo de autoconhecimento. É um processo de autoconhecimento, porque e isso é uma coisa interessante da gente conversar, que é o fato da gente entender o que motiva a gente a mudar. Porque dentro da medicina do estilo de vida, a gente precisa de uma motivação positiva. Ó, a Eliana, a mudança de vida vem de uma renovação da nossa mente. Exatamente. A gente precisa. Eu gosto muito de falar que a gente tem um conhecimento externo, né, do que é saudável, o que não é saudável, o que é bom e o que não é bom. Mas a gente também tem a nossa característica. A gente precisa entender da gente para a gente entender o nosso limite. A gente entender o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E tudo isso vem de uma motivação positiva. Ninguém é modificado ninguém consegue se motivar por muito tempo, talvez por um tempo, né, curto, mas ninguém consegue se motivar por muito tempo a partir de uma emoção negativa. Então a gente precisa entender qual é o objetivo dessa mudança do estilo de vida, que deve ser autocuidado. Autocuidado é a principal motivação positiva que a gente tem que ter, né? Ah, mas eu quero perder peso. Tá, mas eu preciso entender isso como uma consequência. Porque se eu entendo isso só como uma motivação, essa perda de peso não vai ser sustentada, tá? Acho que agora a Pamela vai falar um pouquinho dessa história do peso, de doença crônica e dessa motivação positiva ou negativa. na verdade, assim, eu acho que eu vou contar a minha história, então. Pode. Agora é só. O Ítalo colocou aqui que é muito importante a visão do profissional de saúde para o paciente. Sim, acho que o intuito é não esperar o adoecer, né? Hoje a medicina é a prevenção, né? Até a gente estava conversando. Ressignificação. A motivação positiva vem de uma ressignificação. Muito bom, Eliana. Eu acho que é a prevenção e a promoção da saúde. Então, hoje, a nossa abordagem, eu acho que tem que ser diferente, né? Então, buscar agora para que a gente consiga tratar a doença e não esperar o paciente adoecer para daí. Isso. Então, eu acho que isso tem que ser um lembrete aí bem importante para a gente, né? E aí eu queria contar um pouquinho da minha história e depois a Lívia pode ir fazendo os links e falando tudo. Eu vou fazendo os links. Anotei umas coisas aqui, viu, gente? Então eu vou dar uma olhadinha. O meu intuito, né, não é que ninguém tenha dó de mim ou fique... É esse o intuito, tá? Eu acho que, na verdade, o meu intuito é mostrar até um pouquinho diferente, porque, assim, o que acontece muito comigo, né, Livinha? Todo mundo que olha pra mim fala, meu Deus, doutora, como você é linda! E, tipo, hoje eu escuto isso de, sei lá, eu diria pelo menos 3 pacientes por dia no hospital, que eu sou a modelo do hospital, que como eu sou linda. Então, assim, na verdade, não adianta as pessoas terem esse entendimento de mim e eu mesma não enxergar isso, né? Então, acho que por isso também foi o pensamento de falar um pouquinho sobre tudo isso, né? Porque o que importa de verdade é a visão que eu tenho e o meu autocuidado, né? Na verdade, e aí o que eu queria contar é que, assim, na verdade, na adolescência, eu sempre fui gordinha, tá? Gente, entendam que eu não acho que ser gordinha é um problema, mas para mim era um problema, porque eu era a diferentona do grupo, né? Eu era a gordinha, eu era muito alta, eu era alta demais, e aí eu tinha a perna fina
E aí, o meu complexo era tão grande que eu não usava saia e shorts, sabe? Porque eu tinha perna fina e aí, tipo, escutava muito aquilo que era 2 palitos com uma bola e o áudio ficou ruim. Acho Vocês que estão... agora melhorou. Ele ficou um pouquinho, mas melhorou. Ah, então isso, eu cresci ouvindo isso. Então, Pamela, você não pode usar esse tipo de roupa, esse tipo de roupa não fica legal para você. Tá ruim? Veja se melhorou. Melhorou Melhorou, um pouco? Marielle? Melhorou. Melhorou, tá. Então, na verdade, assim, eu fui a adolescente que escutou isso, sabe? E aí eu acho que cai um pouquinho naquilo que você falou, né? O quanto que esse tipo de comentário não ajuda, né, Livinha? Ele não é Não, não positivo, ajuda. né? Então, assim, na verdade, isso pra mim, ele teve. Eu cresci escutando isso o tempo todo. Então, eu sou a gordinha, eu sou a legal, eu sou gente boa, e todo mundo me adora porque eu sou engraçada. E aí, todas as minhas amigas começaram a namorar, e aí, tipo, eu me sentia a estranha do grupo, né? A grandona, a gordinha, mas eu era legal, eu tinha um rosto muito bonito. Então, assim, isso Essa pra é mim, sempre a frase, né? Você tem um rosto bonito. você tem um rosto bonito. Então, quer dizer, o corpo não tem, sei lá, tuas primas, elas têm um corpo lindo, suas primas são lindas, mas você tem um rosto bonito. Então, assim, eu cresci escutando isso. Gente, não julgo, eu entendo plenamente, porque eu já fiz esse tipo de comentário, e hoje eu entendo que isso não acrescenta nada, tá? É, não é um trauma, eu acho que isso eu venho trabalhando há um tempo, então hoje tá bem entendido na minha cabeça, mas eu entendo que isso. É, foi gerando várias coisas, e aí eu entrei num círculo, né, num ciclo, sei lá, e isso só foi piorando, né? Então, na verdade, o meu ganho de peso só foi aumentando, eu não conseguia sair do lugar, e aí toda vez que alguém falava Um pra mim de ciclo, dieta, né? eu falava, eu não consigo fazer dieta. E eu tinha pavor de pensar que eu ia ter que ir numa nutróloga. Eu não consigo fazer dieta. Então, Só uma assim, coisa, Pamela, vou como te interromper um minuto, só para falar desse ciclo que acontece muito com os pacientes, que alguns pacientes meus estão na live, eles vão perceber, vão lembrar que eu falo isso, que é justamente esse ciclo, né, de que eu não consigo mesmo, né? Esse ciclo de eu sei que eu tô com excesso de peso, eu preciso me restringir. Aí eu vou lá e me restrinjo. Quando eu me restringo, eu vou lá e como demais. Quando eu como demais, eu tenho aquela sensação de eu não consigo mesmo. Eu que sou culpada, entra numa frustração, aí eu entro num ciclo de que, tá vendo? Por isso que eu tô gorda mesmo, porque eu não consigo emagrecer, porque eu não consigo me restringir. E aí depois disso entra-se no ciclo de que, né, tô gorda, preciso me restringir, tal, tal, tal. E talvez esse ciclo aí que foi causado por essa motivação negativa, né? Pode continuar, desculpa. Culpa e na fracasso, verdade, exatamente. O ciclo exatamente. nutre mesmo, Eliana. Ó, tá boa essa live. Ô, Pamela, pode continuar. Era exatamente essa sensação mesmo. Então, assim, eu não conseguia sair do lugar. E aí falava para mim de dieta, eu tinha pavor de escutar essa palavra. Então, assim, até você sempre fala para mim, não é dieta, não é dieta. Mas quando eu digo dieta, é a melhora da minha alimentação, né? Então, assim, até talvez acho que você vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu tinha pavor de escutar isso, porque eu não conseguia ter uma dieta restritiva. E aí, Ninguém é, consegue. Ninguém consegue. ninguém exato consegue. Por quanto tempo? Uma semana? Né? Um mês? Quanto tempo eu vou conseguir isso, né? Então, assim, hoje eu tenho isso bem claro na minha cabeça, né? O quanto que é importante eu ter esse equilíbrio. Mas isso demorou um tempo, né? Então, exatamente, a Leila acabou de falar aqui, que é a reeducação. Então, assim, o melhor, né? Acho que é um conjunto de coisas. Comer Agora, melhor. Pamela, acho que vamos aproveitar essa situação aí que você falou, né, da comida. Vamos Sim, falar um pouco daquilo que a gente estava conversando sobre, assim, às vezes a gente olha muito para a comida como se fosse a culpada de tudo, né? Então aí a gente sim. vai falar um pouco dessa questão do estresse, que muitas das vezes a gente vai lá e come, né? Ah, eu até falei num vídeo que eu fiz sobre essas emoções negativas, que às vezes a gente não se identifica e acaba falando, né? Sim, sim. Indo comer. E na verdade, aquilo que eu falei no início da live. A gente precisa dar um passo para trás. Eu preciso olhar de uma forma mais ampla. Por que é que eu estou comendo demais? Será que o Sim. problema é porque eu não consigo ter controle?
qual é esse meu problema? E aí, muitas das vezes, a gente não está conseguindo olhar para a vida de uma forma mais ampla, dando esse passo para trás. E aí, eu queria que tu me falasse um pouco, Pamela, como foi difícil para você aquela situação de sair, de olhar, na verdade, para um outro fator de estresse que você estava tendo. Na verdade, assim, vou terminar um pouquinho a história, tá, Ai, Livinha? Para desculpa. poder. Tá. Então, assim, e na verdade eu tinha também uma mama gigante, né? Eu tinha um peito muito grande e isso pra mim era um motivo de brincadeira sempre, tá? E aí eu acho que foi um conjunto de coisas. Então era o peso, né? Era uma obesidade, sei lá, grau 1, não sei, a Livinha acho que sabe explicar um pouquinho melhor. A mama que era muito grande, essa culpa o tempo todo, esse sentimento, né? Com tudo envolvido, né? E, e aí eu estava numa fase muito difícil da minha vida, que era a fase de final de faculdade, que foi aonde eu tive o meu maior peso, né? E então era um grau de estresse altíssimo, né? Porque ia terminar a faculdade, e aí, minha especialidade, o que eu vou fazer, né? Então, assim, era muita coisa envolvida. É, eu acho que começou as histórias dos plantões e a insegurança da vida profissional, né? E aí eu acho que também entra um pouquinho que você falou para falar o do porquê. Eu, no meu caso, na época eu vivi um relacionamento e também não era um relacionamento que eu estava satisfeita, né? Então eu acho que por isso que sim, é um conjunto de coisas, né? Então, e aí eu não tinha coragem, né? Sei lá, não tinha essa coragem para terminar esse relacionamento, né? E aí eu digo que eu só ia, né, mantendo aquele círculo, né? Então só ia piorando isso, né? Então, sim, comia e o relacionamento e plantão e trabalho e estresse e ansiedade, insegurança e acho que tudo isso junto, sabe, Livinha? Então eu acho que hoje, aí o que aconteceu? A gente teve um fator muito bom, né, que foi quando os meus pais resolveram mudar para Bragança e aí a gente começou, né, a ter essa mudança na nossa alimentação. Então, assim, começar a preparar mais a comida, né, a comer melhor, né, a fazer mais uma alimentação mais saudável, né? E aí, com essa mudança, né, aí eu tive isso tudo junto, né? E foi vindo um processo. E até a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né, Livinha? O quanto que isso é gradual e lento, né? E o quanto é importante, Isso. né? É lembrar que até a gente estava discutindo com a Pamela um pouquinho antes da live, que esse máximo de peso dela foi em 2009. Ou seja, a gente tem aí 11 anos, né, de um processo. Exatamente. E então eu venho vindo, né? Eu já tenho quase 11 anos de formado, então eu diria que tudo começou mais ou menos desse período, né? Então essa mudança vem vindo mais ou menos do meu sexto ano para agora, né? Então é um conjunto de coisas que vieram acontecendo, né? E aí foi um puxando o outro para eu entender que tudo isso era sim importante para eu chegar no ponto que eu tô hoje. O pessoal tá perguntando um pouquinho, Livinha, eu vou só estão falando da TPM, né? Nós mulheres, né, a gente tem muita oscilação hormonal, né? E aí a gente tem picos de hormônio. Então isso também influencia, né? O Não, porquê isso é desse... fisiológico mesmo, tá, Exato. gente? Esse Assim, é não algum outro... é, não é um desequilíbrio de falta de controle, tá? Assim, existe. Assim, o comer, tá? É, o comer posso continuar, Pamela? Você vai falar? Tá. O comer é extremamente complexo. Eu vou falar um pouquinho também, né, do que eu trabalho, que chama nutrição comportamental. O Rafael mandou um beijo, né? Alguém deve ter pego o celular dele e mandado esse beijo aí. Bem ou É, mandar. ou porque, enfim. Por que eu comecei a trabalhar com nutrição comportamental? Porque o que acontece da boca para dentro é muito. A gente sabe, do ponto de vista bioquímico, a gente sabe tudo que acontece. E aí eu comecei a me frustrar um pouco, porque assim. Tá, mas se eu sei, né, que aveia é bom, se eu sei que chia é bom, se eu sei que doce não deveria comer mais, né? Eu vou lá e faço aquela orientação alimentar maravilhosa e tudo, mas as pessoas não seguem. E aí eu comecei a me questionar, né? Será que
né, será que é a pessoa que não está seguindo ou eu que não estou conseguindo, né, orientar de uma forma correta? E aí foi aí que eu comecei a entrar na questão de nutrição comportamental, de tentar entender o comportamento, né, do alimento. Então a gente tem, só para a gente entender essa questão da TPM que vocês estão questionando, tá? A gente tem fatores externos que guiam a nossa alimentação. O que eu deveria comer, o que é saudável, o que não é saudável. Eu vou ficar com fome daqui 1 hora, então é melhor, né? Eu vou ficar, sei lá, não vou conseguir comer daqui 3, 4 horas, então é melhor me alimentar para não ter fome, tal, tal, tal. São fatores externos. E existem fatores, né? Esses externos são comportamentais, né? E existem fatores internos, que é fome, saciedade, satisfação. É isso que também ajuda a gente se guiar. Hoje, infelizmente, a gente está sendo só guiado pelo externo, sobre o que eu deveria comer, né? Sobre o que é saudável. Existe uma dicotomia sobre o que eu posso e o que não posso. E a gente acabou esquecendo um pouco de olhar para a gente, de olhar para o que eu quero, de olhar para o que eu tenho fome, de olhar se eu estou saciada, tá? Então, assim, existem diversos fatores que levam a gente a comer, tanto os internos como os externos. Ter prazer alimentar não é ruim, ter satisfação quando a gente come não é ruim, tá? A gente precisa entender isso, principalmente comemorar, a gente comemora né, em volta da mesa. Mas só para finalizar, essa questão da TPM, por uma questão hormonal, é realmente um fator intrínseco que faz com que a gente coma doce, tá? Então, realmente isso acontece mesmo, igual a Pamela falou, essas oscilações hormonais, tá? O mais importante para a gente fechar essa questão alimentar, Pamela, é comer o mais natural possível. Tem um autor que chama Michel Pollan que fala o seguinte: coma qualquer porcaria que você consiga fazer em casa. Quer comer uma batata frita? Pega a batata, descasca e frita em casa. Quero comer um sanduíche? Qualquer porcaria que você possa comer em casa é melhor. Então, hoje, a base da alimentação ela precisa ser muito mais do que sem carboidrato, sem proteína, sem... Muito mais do que isso, o mais importante é o quê? É a gente ter uma alimentação baseada em produtos naturais, com pouco industrializado, com pouco ultraprocessado, tá? No geral, é isso, tá? Sigam isso que é o mais legal. Eu falo muito isso para as minhas pacientes. Então, assim, às vezes eu falo da endometriose, né? E daí as pacientes perguntam para mim assim, tá, mas então o que que eu posso comer? E aí, na verdade, eu acho que o intuito é pensar isso. O que que eu descasco mais, né? O que que eu uso Isso, desembalo menos, né? mistura, né? O adoçante, eu não sei se você tem alguma, né? Até a Cris colocou aí, eu não sei se você tem alguma coisa, mas eu particularmente eu acho que ou nada, né? Então, assim, eu com adoçante, até tem adoçante um pouquinho melhor, né? Então, assim, eu acho que eu tenho muito esse pensamento, assim. Então, aqui em casa, eu sempre deixo fruta, eu sempre tento manter uma melhora. Então, assim, gente, entendam que isso não quer dizer que quando a gente se reúne, a gente não come, a gente come, come porcaria, né? E a gente toma uma taça de vinho, e aí no final de semana eu como também, e aí, né? Eu acho Tal que é um e tá, equilíbrio, né? E esse equilíbrio a gente precisa entender que é individual. sim, A gente então, precisa entender que é individual. exato. Eu entendo que durante a semana eu tenho que manter esse controle. E aí eu criei esse hábito de tentar ter uma alimentação melhor durante a semana, tá? Isso não quer dizer que no final de semana eu não vou comer, eu vou ficar. Não é o intuito. Tanto que esse é o tema, né? Não é ser dieta restritiva, né? É ter uma melhora dessa alimentação, né, Livinha? Sim. Então, a Maria está perguntando, a outra profissional, ela é nutróloga, por isso que a gente está falando um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que é melhorar isso, né? E eu ia falar alguma coisa, mas acho que eu acabei esquecendo. Mas eu acho que o intuito é pensar nessa melhora, né, Livinha? Procurar isso, né? Ah, lembrei do que eu queria falar. Eu acho que tudo isso um certo esforço. Aí eu digo, a gente pode usar a palavra esforço, tá? Mas eu posso entender diferente. Exige um autocuidado. E é o que hoje eu tenho entendido, tá? Isso Porque assim, é o que a eu gente preciso. chama aqui, que até anotei, de autoeducação, Exato, você falou para mim de três, né? Três bases né? aí. Então, Autoconsciência, autoeducação e autodesenvolvimento. Eu preciso me propor a experimentar aquilo.
quando eu digo experimentar, eu não estou falando experimentar o alimento. Eu sempre até falei para a Pamela. Eu falei assim, Pamela, a gente precisa olhar para a parte alimentar, mas a gente precisa olhar para as outras áreas também, tá? Isso é muito importante, a gente olhar para as outras áreas. Então, assim, quando eu falo experimentar, tem alguém perguntando assim, se não conseguir café e chá sem adoçante, o que usar? Tá, depois eu vou responder essas questões do chá e do adoçante, tá? Quando eu digo experimentar, eu falo experimentar a situação assim. Qual é a atividade física que eu gosto? Eu gosto de CrossFit? Eu vou lá e vou experimentar o CrossFit. Foi legal para mim? Não, não gostei. Eu vou lá e vou experimentar uma caminhada. Foi lá? Não, não gostei. Ou gostei. Ah, eu gostei de fazer dança. Então, todo esse processo de mudança do estilo de vida, primeiro de tudo, ele é longo, ele é contínuo, contínuo. Gente, a gente nunca vai parar de se autoconhecer e de melhorar. Sabe por quê? Porque nós estamos em processo de evolução. Então, nós também vamos mudando. Se nós vamos mudando, tudo vai mudando. Então, eu preciso, na verdade, ter essa autodisciplina, essa autoeducação, porque inicialmente nós não temos mesmo vontade de mudar. Mas eu preciso dar esse primeiro passo e experimentar, né? Ter uma nova experiência. Eu preciso ter uma nova experiência naquilo que eu me propus e depois avaliar. Foi legal para mim? Eu me senti bem? Eu até uma vez coloquei numa aula sobre estilo de vida que foi assim: qual é a melhor atividade física? 5 horas da manhã ou 9 horas da noite? Não sei, depende. Eu, por exemplo, gosto de ser matutina. Meu marido é mais noturno. Então a gente precisa. O estilo de vida, a mudança do estilo de vida, ele passa por um processo de autoconhecimento, de entender qual é o meu limite, qual é o meu gosto, mas ele também precisa passar por um processo de autoeducação. Eu preciso me propor a experimentar uma nova experiência para que eu avalie aquilo ali. E preciso usar as minhas duas coisas. Minha sabedoria externa do que é saudável, o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer, e a minha sabedoria interna sobre é melhor de manhã, é melhor à noite, é melhor crossfit, é melhor dança, tá? E isso tudo, esse autoconhecimento, ele passa às vezes por um processo de terapia. Eu sei que tem algumas psicólogas, psicanalistas vendo, né? Então, a Pamela e eu, nós somos super fãs de terapia, tá? E a gente faz terapia, né? Isso ajuda muito a gente, porque passa muito, né, essa situação do. Isso é uma coisa muito importante que eu falo para os alunos, para os meus residentes. Nós nunca vamos saber cuidar de outra pessoa se nós não soubermos cuidar da gente. Então, a gente precisa se cuidar. A gente tem que ter esse autocuidado para que a gente tenha saúde mental para cuidar do outro. Então, todo profissional de saúde precisa olhar para si e colocar você em primeiro lugar. Porque se a gente não se colocar em primeiro lugar como profissional de saúde ou como qualquer outra profissão, nós nunca vamos conseguir cuidar de outra pessoa. Tá? Então, todo esse processo de autocuidado, ele envolve muito esse autoconhecimento e a terapia é essencial nesse processo, tá? E eu falo muito. A gente fala muito, nós duas. Eu acho que só terminando um pouquinho esse raciocínio que você falou, eu sempre falo isso com as minhas pacientes, porque é muito engraçado que às vezes a gente indica pilates, indica alguns exercícios, aí eu sempre falo assim, eu particularmente não gosto de pilates, tá? E tá tudo bem. Eu acho que eu tenho que achar o exercício que eu gosto de fazer. Então eu acho que o pensamento é esse. Eu entendo, tá, que eu preciso ter uma rotina de melhorar minha alimentação, eu preciso melhorar a minha atividade física, não dá para eu ser sedentária. Agora, tá tudo bem. É que nem a gente conversou, Pamela, mas você tem que entender que não adianta você ir pós-plantão, ter dormido nada e ter que ir lá fazer uma atividade física. E tá tudo bem. Isso. Então, assim, qual é o exercício que eu prefiro fazer, o que vai se ajustar melhor para mim, Pamela, né? E o horário, né? Qual é o melhor horário? Eu não sei. Qual é o melhor horário que eu gosto de treinar? Até alguém colocou aqui que gosta muito de ciclismo, né? Eu sei que tem gente que gosta de cross. Tá tudo bem, gente. É só escolher qual que você se ajusta, se é dança, exato, como você falou. E eu acho que, assim, precisa manter esse hábito, né? E manter a constância, né? E a consistência tem que ser consistente, né? Então, virou hábito, faz parte da minha rotina, né? Então, eu preciso... Agora, né? isso, aí, Pamela, agora me veio uma situação sobre. É que a gente também conversou sobre isso. Sobre como se manter.
nesse novo hábito, né? Porque, gente, hoje a maior causa de desistência de tudo. Ah, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais fazer boa alimentação, eu não quero mais fazer atividade física. Cansei. É justamente a motivação da perda de peso. Porque isso, no início, o que eu falei, eu sempre vou para a perda do peso, tá? Então, assim, no início vai existir sim uma perda de peso, mas durante o processo, essa perda de peso, ela para, tá? Ela para. Então, a perda de peso, ela não pode ser a única motivadora da gente permanecer nesse processo. Por que que eu preciso cuidar da minha alimentação e fazer uma boa atividade física? Quem é que precisa fazer isso? Todas as pessoas. Eu preciso cuidar da minha alimentação e preciso cuidar da minha atividade física, não porque eu tenho que emagrecer, porque todo mundo tem que fazer isso. Então, eu tenho que vincular isso com bem-estar físico, mental e social. Eu preciso vincular toda essa minha mudança do estilo de vida a autocuidado. Porque se eu vinculo isso única e exclusivamente à perda de peso, isso não se sustenta por muito tempo. Tá? Então, acho que é aí que a gente vai começar a entender sobre que na verdade, é a principal, né? A principal questão é como manter. E eu não digo nem como manter, porque manter quando a gente está digamos assim, numa onda até que vai, mas eu digo assim, como recomeçar? Quando a gente, porque assim, as coisas na vida, elas acontecem, né? Elas acontecem. Uma hora que acontece uma pandemia e as academias fecham, né? E o que eu vou fazer? Então, essa é a ideia, é a gente entender que coisas vão acontecer, problemas na nossa vida vão acontecer e a gente precisa recomeçar. Esse recomeço, ele é sempre bem difícil. Sim, Tá? eu acho que o recomeço, na verdade, eu entenderia, eu entendo dessa forma. Eu acho que é o que eu sempre falo para as minhas pacientes. Ah, mas quando eu vou começar? Hoje? Hoje. Hoje. Então, assim, hoje dá para eu caminhar? Eu vou caminhar. Hoje eu consigo ir na academia, eu vou. Legal. Então, assim, eu acho que. E para mim, tá? Então, assim, hoje, o que que eu tenho como entendimento para manter e conseguir persistir, né? Que eu gosto muito Isso. dessa persistência, né? Então, o que que para mim é a persistência? Eu acredito que, para mim, a persistência é, na verdade, tudo que veio junto de benefício que eu tive. Então, assim, eu ter melhorado o meu sono, eu ter melhorado a minha alimentação, eu ter melhorado a minha atividade física, né? Estar mais persistente nisso, eu estar fazendo terapia, eu ter melhorado a minha qualidade de trabalho, que eu acho que é uma coisa que a gente vai falar também. Então, Esse é o próximo tópico. tudo isso eu acho que fez sentido para mim, para eu entender Continuar. mais da saúde. Então, se eu estou aqui para cuidar, eu tenho que estar bem para cuidar, né? Então, assim, e o que que é esse cuidar? Para mim, tudo isso é um conjunto. Então, eu É entendo. autocuidado. O dia que eu exagero, eu sinto essa falta. O dia que eu exagero, ou o dia que eu não faço atividade física, ou o dia que eu exagero na alimentação, eu me sinto, putz, talvez eu poderia ter cuidado um pouquinho mais, eu poderia ter substituído um pouquinho mais. E eu acho que a gente vai sentindo isso na nossa rotina, essa necessidade. E aí eu acho que cai em tudo que você falou, que é do autocuidado, né? Autocuidado. Eu acho que só algumas coisas aí que você me disse, que eu gostaria de retomar. É muito comum a gente adiar para segunda-feira, Pamela. É muito comum. E quando tá no final do mês, adia para o próximo mês. E quando tá em novembro, adia para o próximo ano. E quando tá em janeiro, adia para o próximo carnaval, depois do carnaval. Então, eu acho que é excelente essa sua frase. Você pode continuar falando isso. Que dia eu posso começar? Hoje. Por onde? Por qualquer lugar. Só Tá? vai. E eu... Hã? Minha paciente minha, ela vai saber que eu falo isso. Só vai. Escolhe alguma coisa e vai. Você gosta de dança? Vai. Só vai. E eu acho que também, né, a gente precisa refletir sobre o que é equilíbrio, né? Na verdade, esse equilíbrio mental, social, físico, tal, me lembra muito aquela coisinha assim, né? Não sou um robô. Né? O fato é que a gente precisa, né? Nunca, isso é importante a gente falar, nunca estaremos em equilíbrio com tudo. Nunca. Até esses dias eu vi uma frase muito legal
eu sou mãe, né? Para quem não sabe, eu tenho 2 filhos. E a Eliana tá aí, a gente sempre discute essas questões de filhos. Como não traumatizar meu filho? Não tenha um filho. Então, assim, gente, nós somos feitos de traumas, nós somos feitos de dificuldades. Esse equilíbrio de tá tudo bem não existe, nunca vai existir. O que existe é a nossa persistência de estar a todo momento dando esse passo para trás e olhando a vida como um todo. Pamela, fala um pouquinho, porque a gente já está quase dando 46 minutos, daquela questão do estresse, né? De como o problema que você teve com relação ao trabalho, ele influenciava o sono, a tua atividade física e a tua alimentação. E, na verdade, quando a gente olha só para atividade física e para alimentação, a gente não dá esse passo para trás, eu vou entrar naquele ciclo de preciso me restringir compulsão alimentar. Não consigo, entendeu? Fala um pouquinho sobre isso, sobre, na verdade, como que você deu esse passo para trás e olhou que deveria sair do plantão. E quanto tempo isso demorou? Mostra para as pessoas o quanto isso é difícil. Na verdade, na verdade, eu acho que a gente tem um entendimento, né, na faculdade, na residência, que a carga de trabalho tem que ser extremamente exaustiva, né? Então, assim, e se você não está trabalhando, se você não trabalha que nem uma louca todos os finais de semana e plantão emenda no dia seguinte, você não é a pessoa que está ali no negócio. Então a gente tem esse entendimento, né? Então, assim, eu terminei a faculdade pensando na loucura que seria, e aí eu entrei na residência, e aí, meu Deus, era eu e uma só para dar conta de tudo, 2 residentes só, e já a Livinha, né? A Livinha passou comigo como aluna, né? E residente, então, assim, foi uma loucura. E o que acontecia, né? Era uma carga extremamente excessiva de trabalho, qualidade do sono péssima, né? Porque assim, emendava plantão noturno no dia seguinte, e no outro dia tinha que estar lá sorrindo, e aí mais plantão, e aí eu acho que tem uma coisa que eu sempre falo, né? É o comer compensatório. Então, se eu já não durmo, se eu só trabalho, e eu já não tinha diversão, eu não tinha lazer, eu não tinha nada que eu falasse assim, eu faço, né? Porque me faz bem. Então, eu vou comer. Comer me faz bem. Então, assim, é um pouco do comer compensatório, né? Então, eu acho que tem muito disso, sim. Eu acho Culpa na comida, né? Só que o problema não é a comida, o problema é o teu estresse. Então não adianta você restringir, você tem que dar um passo para trás e olhar o que te estressa. sim. E aí, isso foi um conjunto, né, Livinha? Eu acho que tem uma fase, pelo menos para nós, tô falando como médica, né? A experiência que eu vivenciei, né? Então, para algumas pessoas pode ser diferente. Mas eu acho que a gente tem um período, sim, que vai ter, né, esse grau de estresse, e tudo bem, faz parte do processo. Mas aí, quando eu parei e olhei qual é o tipo de trabalho que eu quero ter, aonde eu quero estar, como eu quero viver, qual é o tipo de rotina que eu quero ter, né? Eu comecei a entender melhor. E até eu Dá um uso muito passo para trás, né, Pamela? esse passo e olhei. Até eu uso E muito com minhas pacientes. Eu falo assim: se hoje eu trabalho o dia inteiro, eu cuido de gente o tempo todo. Eu não consigo uma horinha do meu dia para cuidar de mim. Tem alguma coisa de errado nisso, sabe? Então, assim, foi todo esse processo, foi todo esse tempo, todo esse período para ter esse entendimento. Então, assim, é, fica aqui o convite para a próxima live que vai acontecer. A gente ainda não tem a data certa, mas é falando sobre a relação profissional. E, na verdade, quando eu falo de relacionamento, eu digo de todos os tipos de relacionamento, sabe, Livinha? Relacionamento tanto amoroso, tanto com os amigos, quanto os colegas de trabalho, quanto no meu ambiente de trabalho, quanto familiar, e profissional, né? Então eu acho que é muito um conjunto de coisas. E eu acho que quando a gente vai tendo esse entendimento, né, dar esse passo para trás e consegue enxergar tudo essa isso, engrenagem, né? Porque é uma engrenagem, a comida não é só a comida, o estresse, né? Ela sofre influências de outras coisas. exatamente. Aí eu acho que as coisas vão ficando um pouquinho, né, um pouquinho mais, eu não sei se claras, mas assim, eu até vou fazer vou dar um exemplo aqui, que, tipo, talvez você até fale, Pamela, não deveria ter falado isso, mas vou ter que falar. Quando eu fui fazer a primeira vez o Mindful, né, o Mindfulness Eating, né, Livinha, que é a atenção plena à alimentação, né, a Livinha pode falar um pouquinho mais disso, eu acho que eu não estava no meu time ideal para fazer esse curso, porque quando eu fiz esse curso,
eu falava assim, meu, tá bom, como é que eu vou ter uma alimentação consciente? Como é que eu vou ter uma alimentação consciente? Gente, eu gosto de comer, eu gosto de comer. Então, assim, Que bom! Isso não tá errado. o quanto, né, que é importante eu conseguir enxergar tudo isso, né, para eu poder chegar nesse ponto, né, Livinha? E aí Mas hoje, só para falar, eu faço mesmo esse workshop, já fiz 6 vezes aqui em Atibaia, 6 vezes, e óbvio que eu participo de todas as vezes, né? Óbvio, né? Que eu tô lá e tudo. Todas as vezes eu tenho um novo aprendizado. Então eu não acho que você fez no momento errado. Eu acho que sempre, mesmo que assim, faça de novo e de novo e de novo, como eu falei, nós estamos em processo de evolução e nós estamos mudando. Então, a cada novo mindful, é até um convite, vamos fazer de novo. sim, A gente sim, não absorve tudo na primeira vez. mas é muito engraçado, né, que da primeira vez que eu fiz, eu falei, gente, Não peraí, né? consigo, né? Então, assim, eu acho que até agora eu tenho feito, não sei se você chegou a ver nos meus stories, né, Livinha, que eu tô falando um pouquinho sobre, até aconteceu um fato de uma criança, né, falar da profissão, e eu acho que tudo isso é um conjunto, né? Então, eu acho que ter esse entendimento do quanto que é importante cada pilar, né? Se a gente pensar, uma ponte ela é sustentada por pilares, né? Um edifício também, ele tem que ter uma base sólida, né? Então, assim, para eu conseguir ter essa base sólida, foi todo um trabalho. Isso não é um dia, né? Isso Igual a gente falou, né, Pamela? Foi em 2009 que você começou com tudo isso, né? conheceu dessa antes, né, Livinha? Então, bem-vindo. E graças a Deus que a gente consegue ter essa evolução, né? Quer dizer que a gente está no caminho, né? E eu acho que o principal, assim, tudo, né, para a gente conseguir finalizar, é que a autocobrança em excesso, às vezes a gente acha que, se eu passar a mão na minha cabeça, eu vou ser compassiva comigo, eu não vou para frente, eu preciso me martirizar, eu preciso me cobrar, eu preciso me xingar. E na verdade, não é. A gente precisa. Dentro da medicina da mudança, dentro da medicina do estilo de vida, eu preciso de uma motivação positiva. Eu preciso de uma motivação positiva para eu continuar. Ninguém consegue se manter por muito tempo se chicoteando, tá? Então, esse processo, acho que teve alguma pessoa, não sei se ela está na live, que perguntou sobre uma enfermeira, né? Eu acho que o primeiro passo é realmente essa diminuição da autocobrança, tá? Diminui a autocobrança, experimente novas coisas, avalie o que você experimentou, sem julgamento. Avalie, julgamento é prévio, né? Julgamento eu não gosto de CrossFit, mas você já tentou? Não sei. E como é que você sabe que você não gosta? Nunca tentou? A avaliação é você ir lá, fazer o CrossFit e dizer, não gostei. Então, o convite é que a gente diminua um pouco a autocobrança, dê um passo para trás, olhe a vida de uma forma mais ampla, se motive de uma forma positiva, tá? Experimente coisas novas, entenda que a autoeducação, esse movimento inicial, ele é difícil, mas ele é necessário. Essa perseverança, ela é necessária. Ela é difícil inicialmente, mas ela é extremamente necessária, que é a autoeducação. E acho que a gente está até no tempo, Pamela, mas eu acho que é isso mesmo. Nutrição, de uma forma, a base da nossa nutrição precisa ser alimentos naturais, igual a Pamela falou, descascar mais e desembalar menos. Atividade física, primeiro de tudo, prazerosa, com pelo menos 150 minutos por semana de atividade física. Sono, pelo menos 7 horas de sono por dia. E entender se existe algum fator de estresse que está piorando esse sono. Controle de tóxicos, a gente não falou disso, mas diminuição de bebida alcoólica e tabaco. Manejo do estresse, entender essa situação do estresse. E eu achei que, por último, né, Pamela, vale a pena a gente falar sobre relacionamentos. Que o quanto que pessoas, né, eu gosto de dizer, inclusive o nome da nossa clínica, né, se chama Elovita, que o quanto a gente cresce nos envolvendo com outras pessoas, né? O quanto outras pessoas são extremamente importantes na nossa vida, porque nós temos características que outras pessoas não têm, assim como as outras pessoas têm características que a gente não tem. Então, já foi mais que provado, assim, existem inúmeros estudos que falam da importância de relacionamentos na nossa vida para longevidade.
Então, isso renova a gente, isso faz bem pra gente, isso é excelente. Então, de todos esses tópicos, a gente vai finalizar com relacionamentos. A gente vai finalizar com relacionamentos, porque acho que todo mundo sabe, eu e a Pamela, nós somos amigas. Mas a Pamela, não se esqueça que você é amiga minha primeiro, porque nós nos conhecemos há mais tempo. Mas hoje a Pamela é muito amiga do meu marido, ela é amiga, ela é parceira. Eles têm uma relação super bonita, uma relação de profissionalismo, uma relação muito legal, onde um apoia o outro. E eu acho que isso é muito bonito. E o quanto eu vejo, assim, que eles já estão juntos pelo menos há uns 3, 4 anos, mas o quanto os dois evoluíram de uma forma pessoal, de uma forma profissional, com o acompanhamento de um e de outro, porque eles são bem diferentes de um ponto de vista de personalidade, de opiniões, mas eles se completam, eles vão super bem juntos, e o quanto esse relacionamento deles tem dado certo. Então, fala mais um pouco sobre isso, Pamela. Eu só queria falar uma coisa, na verdade, assim, tem duas coisas que eu queria falar. Vou continuar nessa história do Rafa. Então, só para o pessoal entender, o Rafael, ele é gineco também, né? E ele trabalha com cirurgia ginecológica, ele trabalha com uma área que eu não trabalho, que é a parte do assoalho pélvico, incontinência urinária. E aí a gente se complementou, né? Porque o Rafa trabalha com a parte de cirurgia ginecológica, da parte de cirurgia por vídeo. Então era uma coisa que ele não fazia e eu fazia, a gente se complementou. E aí um dia eu liguei pra ele, não faz muito tempo, acho que faz mais ou menos um mês, aí eu falei pra ele assim: "Ô Rafa, você sabe que você casou de novo, né?" Coitado! Olha, eu não aguento nenhuma. Como é que você quer me arrumar mais uma? Então assim, o quanto que é importante, né? Então assim, o quanto que eu sou grata e o quanto eu sou feliz e satisfeita por ter vocês nesse vínculo. Então assim, não é uma relação só profissional, é uma relação Então, de Luca amizade. e Simone, um beijo também. E a gente não tá esquecendo a Daizinha, tá? Todo A mundo que Dai. mas o quanto que é importante ter essa amizade, né? E o quanto que é importante essa parceria. Cultivar. Cultivar amizades. E assim, eu sempre falo, né, que relacionamento, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não é interesse, eu não tenho interesse. E eu falo diferente. Para mim, todo relacionamento tem sim interesse. Eu sou amiga da Lívia e do Rafael, porque eles me proporcionam coisas. Não digo dinheiro, tá? Isso não quer dizer dinheiro, não por exemplo, eu vou lá e ela vai me dar isso. Não. Eu acho que assim, é uma relação complementar. Então a gente se complementa. Então tem sim interesse. Então eu quero estar com eles porque sim, eles me acrescentam. Então, assim, hoje eu estou perto de pessoas que sim me acrescentam. Então, assim, eu acho que o meu intuito hoje, né, num relacionamento tanto pessoal, e eu digo todos os tipos de relacionamento, tanto quanto amoroso, tanto quanto profissional. Eu quero estar perto de pessoas que sim me acrescentam e eu acho que isso faz total diferença. Né? Eu acho que fez total diferença na minha vida, tá? Então eu estou falando aqui da minha experiência, tá? Outra coisa lá é que quando eu falo dessa mudança do estilo de vida, tá, Livinha? Não sei o que você vai achar disso tudo, mas uma coisa que eu gosto de falar muito para as minhas pacientes também é o que é possível para mim. Porque, assim, às vezes a Lívia consegue treinar 2 vezes por dia e fazer crossfit de manhã e musculação à noite. Eu não consigo. Eu consigo fazer meia hora. Eu consigo Individual. dessa forma, mas eu não. Então, assim, o que é possível para minha realidade também, né? E um dia, Autorrespeito. exato, um dia Eu tá preciso tudo me respeitar. culpa, eu me cobrar tanto, eu me culpar tanto, não vai fazer eu sair do lugar, né? Então, assim, acho que é isso. Então, acho que para a gente finalizar aí, vai ter uma live do Rafael e da Pamela, tá, gente? Falando sobre o relacionamento deles dois, que eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que para a gente finalizar, né, o convite para todo mundo deem o peso e o valor que vocês dão no controle da alimentação e no controle da atividade física, né? Que isso tem muito peso. Comecem a dar também esse peso em saúde mental, em relacionamentos, em controle do estresse e sono, tá? Deem o mesmo peso que vocês dão na alimentação e na atividade física. Olhem para essas coisas, dê um passo para trás, entendam o processo que é lento.
todo. Eu tenho que olhar o todo, não dá para olhar uma coisa. E aí cai no que a gente começou a falar no começo da live, né? Não é quando eu tenho uma dor no joelho, por exemplo, não é a dor no joelho. Isso. Então aí eu acho que aí terminou e fechou aí o, né? Linkou tudo o assunto. Ô, gente, Tudo, então, eu não sei. travou. Oi, travou. Não sei se faltou algum comentário, a gente não discutiu. Se tiver alguma questão aí, gente, dá tempo, fala aí Pode rapidinho. falar, porque eu acho que a gente tem algum tempinho aí. Eu queria agradecer muito a todo mundo que ficou aqui com a gente. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Fabi, você tá aí? Rafa. Muito obrigada mesmo. Livinha, muito obrigada por tudo, pela parceria, pela amizade. Obrigada E aí pelo. Eu tava nervosa antes da live. aqui, um monte de amiga, um monte de paciente. Muito obrigada. Se alguém tiver aí algum questionamento, Bruninha, a Rô, a Leila,